Uma feliz semana para você, bom dia para você que me ouve nessa manhã desta segunda-feira. Nós estamos começando mais uma semana, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos acerca do seu propósito, meditarmos na sua palavra e recebermos a nossa porção diária de hoje. Amém? Que você esteja preparado e que o Senhor fale ao teu coração. E eu quero compartilhar com você hoje sobre cuide de alguém e Deus cuidará de você. Quando cuidamos de alguém, o próprio Deus se encarrega de cuidar de nós. Na parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, Jesus relata que muitas pessoas passaram pelo homem caído à beira do caminho, mas apenas o samaritano parou para socorrê-lo. E somente ele foi elogiado pelo Senhor. A Bíblia relata outros casos de pessoas que pararam o que estava fazendo para cuidar de quem precisava e foram abençoados por Deus. Um exemplo é a mulher de Sunem, lá em 2 Reis, capítulo 4, que apesar de rica, não tinha filhos. Ela parou tudo que fazia para cuidar de Eliseu. Como resultado, o Eterno lhe deu um filho. Cuidar de alguém não é perda de tempo, mas é um investimento no nosso futuro. Enquanto você se dispõe a ajudar e servir outras pessoas, Deus cuida de você. A generosidade abre portas que você jamais imaginaria. Por isso, dedique-se a cuidar de quem precisa. Você pode fazer isso oferecendo tempo, recursos e habilidades. Ponha em prática esse princípio e Deus cuidará de todos os detalhes da sua vida, concedendo em sua soberania tudo que Ele sabe que você precisa. A nossa frase diz o seguinte: amar o próximo é mais que sentimento, é ação. O convite do Senhor hoje é nós voltarmos o nosso olhar para o lado, para o nosso lado, para o nosso próximo, ao nosso redor. É sairmos um pouco da nossa bolha, da nossa vida, da nossa realidade, da nossa história e analisarmos que ao nosso redor tem muita gente precisando de uma ajuda, de uma palavra de conforto, de uma oração, de uma mão estendida. Sempre terá, queridos, pessoas ao nosso redor precisando de algo. E por isso que é importante nós nos alimentarmos em Deus e através desse alimento que nós recebemos do Senhor, nós compartilharmos com as pessoas que estão ao nosso redor. Parece que, assim, quando nós escutamos sobre isso, cuidar de alguém, estar mais atento ao próximo, parece algo às vezes um pouco distante. E muitas vezes nós achamos que não temos tempo, não temos condição. A gente sempre espera estar numa posição, numa condição elevada para achar que pode cuidar de alguém, que deve cuidar de alguém, ou que tem condição de abençoar. Mas não é sobre isso. É sobre estender a mão num momento difícil, sabe, numa situação delicada, no momento que você vê a pessoa sofrendo, você ter empatia pela situação, perceber que aquela pessoa passou por uma perda, por um luto, por qualquer que seja o problema, sabe? Todos nós, queridos, todos nós sempre precisamos de um olhar amigo, uma mão estendida. Em algum momento da nossa vida, todos nós nos sentimos sozinhos. E o Senhor quer nos dizer justamente sobre isso, que existe um cuidado de Deus, sabe? Para aqueles que cuidam que estão no reino dele, cuidando dos seus. Quando nós nos dispomos a trabalhar para o Senhor, a cuidar das coisas do Senhor, do reino, a estar em movimento, ativo na obra do Senhor e cuidando de outras pessoas ainda mais, tenha certeza que a mão do Senhor, ela não se aparta desses. A misericórdia do Senhor não se aparta, o cuidado de Deus não se aparta. Deus, ele é um Deus zeloso e o mais impressionante, ele é um Deus justo, compassivo, bondoso e misericordioso. Ele alcança
a lugares e a situações e coisas onde nós não alcançamos, sabe, queridos? A história a qual o autor nos deu como referência, lá de 2 Reis, que conta essa história da mulher de Sunem, que ela prepara um ambiente para Eliseu. E o interessante é o cuidado dela. Ela percebe que Eliseu é um homem de Deus, que Eliseu é um profeta e que ele está passando ali todos os dias. E ela entende que se ele está passando ali pela casa dela todos os dias, se ele tivesse um local fixo para ele estar, ele estaria ali por mais tempo. Ele conseguiria repousar, descansar e fazer o seu serviço de uma forma mais confortável. E aí é onde a gente vê que a preocupação da mulher de Sunem, ela é a prova do cuidado de Deus para os seus. Porque Deus usou essa mulher para cuidar de Eliseu, que estava cuidando da obra, que estava fazendo o seu serviço no reino de Deus, ou seja, profetizando, cuidando das pessoas, né? Então, assim, a gente vê aqui claramente o cuidado de Deus. Eu já percebi, já vivi algumas situações onde claramente Deus usou pessoas, usou situações para trazer coisas para mim. Às vezes desejos, coisas tão assim, rotineiras e pequenas, que só Deus mesmo, sabe? Quando Ele quer abençoar, quando Ele quer trazer para as nossas vidas esse conforto, esse cuidado de Deus. Então, queridos, eu queria que você pensasse assim: a minha vida, ela não é nada sem a presença do Senhor. A nossa vida não é nada, queridos. Nós precisamos nos desapegar de fato, sabe? Da nossa vida, dos nossos pensamentos, da nossa estrutura, do que nós achamos que é o correto, que é o bom, dos status. E precisamos nos desapegar disso e entender que a maior virtude, a maior razão, o maior privilégio que se tem é servir ao Senhor, é cuidar das coisas de Deus, é estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Não tem benefício melhor. Eu tenho certeza que todo benefício, todo favor de Deus que eu tenho recebido é fruto também de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, de estar aqui com vocês, levando uma mensagem de fé, de ânimo, de encorajamento, de amadurecimento. A gente não, por que crescer, por que amadurecer só? Por que caminhar só se a gente pode caminhar em conjunto? Se a gente pode aprender em conjunto? Eu penso assim. E é assim que Deus pensa. Se não fosse assim, Ele não enviaria o seu Filho para morrer por todos nós. Isso é o que nós precisamos entender, queridos, entende? Esse sentimento a gente precisa alimentar no nosso coração. Quando nós cuidamos de alguém, o próprio Deus, Ele se encarrega de cuidar de nós. Então, talvez você seja alguém que tenha uma facilidade a se isolar, a ter um pensamento um pouco mais individual, a ter um pensamento um pouco mais centrado dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, dentro das suas coisas. E o Senhor está nos dizendo hoje que nós precisamos sair um pouco do nosso eu, da nossa rotina interna, dos nossos desejos, das nossas vontades e olhar um pouco ao nosso redor. Talvez tenham pessoas precisando de uma palavra, precisando de um auxílio, precisando de algum tipo de ajuda. Eu não sei. Agora, o que eu sei é que o reino de Deus, ele não é vertical, ele não é apenas para cima, mas ele é horizontal. Ele é pelos lados, ele é ao nosso redor. Então, não tem como nós servirmos a Deus, a um Deus que é horizontal, a um Deus que é coletivo e estarmos numa posição, numa postura individual, egoístas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para amar o próximo e esse amar o próximo, ele não pode se resumir apenas em um sentimento, mas ele é ação, ele é atitude. Envolvimento. Isso sim é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos decretar todos os dias que a nossa vida, ela precisa ser um canal, sabe? De bênçãos, um canal de exemplos, um canal por meio as pessoas podem perceber Jesus através de nós, observar Jesus através de nós. Então, a gente precisa enxergar por esse lado, cuidar
né, dos que estão ao nosso redor, e eu não me refiro só a parentes, mas aqui você pode ajudar mesmo. E não se preocupe, Deus, ele não fica refém de nada, ele não fica devendo nada para ninguém. Aquilo que você faz, você vai receber, você vai colher, porque as nossas atitudes, queridos, elas são sementes. Tudo que nós fazemos aqui na terra são sementes. Então, cuidar de alguém, ajudar alguém, não é perca de tempo, não é à toa, mas é um investimento na obra de Deus. E tenha certeza que Deus, ele cuidará de você automaticamente e não permitirá que nada falte em sua casa. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Estamos começando essa semana, então comece essa semana com esse pensamento. Seja mais generoso, tenha um olhar diferente para as pessoas que estão do seu lado, no trabalho, na sua família. Entenda que todos nós estamos passando por algum motivo, por alguma situação, por alguma dificuldade. As pessoas não nasceram porque elas quiseram. Ninguém pediu para nascer do jeito que pediu. Nós sabemos que tem pessoas que talvez usam um pouco, né, e abusam dessa boa vontade, mas ainda assim, as enxergue, olhe as pessoas como elas são e busque em Deus sabedoria e discernimento para lidar com todas elas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Uma excelente semana para você, em nome de Jesus.